Como criar filhos que se tornem adultos, funcionais, saudáveis, responsáveis, com autonomia e capazes de criar vínculos saudáveis? Filhos funcionais não nascem de mães perfeitas, nascem de pais emocionalmente responsáveis, presentes, capazes de frustrar os filhos, de sustentar os acordos com os filhos, de envolvê-los no funcionamento da casa, de delegar a eles pequenas responsabilidades desde a infância. Quando a gente traz para os nossos filhos essa ideia de que nós funcionamos como um time e que precisamos ser uns pelos outros, nós estamos preparando-os para que eles se tornem esses adultos com autonomia, capazes de estabelecer relações saudáveis na sua vida. É claro que, como mãe, é muito mais fácil fazer por eles, é muito mais fácil fechar os olhos para aquele acordo que não está sendo cumprido, ao invés de sustentar as consequências. Mas nós não estamos educando-os para hoje, é para que eles possam alçar voos cada vez mais altos. É importante desde cedo dividir as tarefas, envolvê-los no funcionamento da casa, participá-los da programação do final de semana, das férias, partilhar sobre dinheiro com eles. De acordo com a idade, nós vamos ajustando o envolvimento dos nossos filhos no funcionamento da família. Comece pelos almoços de domingo. Como é que funciona na casa de vocês? Dividam as responsabilidades. Um cuida da mesa, o outro cuida da salada, o outro cuida da lista de compras que precisa ser feito com antecedência. Quando vão ao supermercado, faça pequenas listas e vá ensinando-os desde pequenos. Cada um fica responsável por uma parte. Um guarda, o outro organiza as coisas lá fora. Porque assim eles vão entendendo de que muitas vezes a gente vai fazer o que a gente não quer, mas a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. E à medida que eles vão lidando com a nossa vulnerabilidade, com a nossa humanidade, isso favorece com que os vínculos fiquem mais fortalecidos. Nós vamos errar ao longo da vida na relação com eles, muitas vezes. Mas o mais importante, o que de fato vai ficar, não são os nossos erros, mas a nossa intenção de nos tornarmos melhores a cada dia. E lá na adolescência, eles vão ser capazes de perceber que nós somos as melhores mães que nós podemos ser. Não mais a mãe perfeita que eles tinham lá na infância. E tá tudo bem por isso. Porque quando eles percebem a nossa intenção de escutá-los, de envolvê-los no funcionamento da família, eles vão percebendo o quanto que a gente está aberta para se tornar melhor. Eu costumo perguntar para os meus filhos, desde que eles são muito pequenos, nos nossos programas de família, nós criamos um ritual, desde que eles eram pequenininhos, de semanalmente fazer um programa de família, nós 4. Sem avós, sem amigos, sem tios, apenas nós 4. Para que a gente pudesse conversar sobre a gente, sobre a nossa relação de família. Quando eles eram pequenininhos, a gente usava varinha mágica. E a gente perguntava, se você pudesse usar essa varinha mágica na mamãe, no papai, o que você gostaria de mudar? E se você usasse em si mesmo, o que você faria diferente? E até hoje, com eles, jovens adultos, nós ainda fazemos os nossos programas de família. E frequentemente eu pergunto para eles, o que você acha que eu preciso melhorar? Como é que você está percebendo que eu estou indo naquilo que você pontuou que eu precisava melhorar? E você? Como é que está o seu processo de crescimento, a sua consciência acerca do que você precisa melhorar em si mesmo? Quando nós abrimos espaço para a escuta, quando nós construímos os acordos juntos, quando a gente é capaz de perguntar o que nós precisamos melhorar, os vínculos se tornam muito mais saudáveis. E eles aprendem como é que eles vão funcionar lá na frente. Como é que tem sido isso na sua casa? Vocês têm sido capazes de ficarem juntos de verdade, sem tela?
Não juntos separado, cada um com o seu celular ali na mesa, mas juntos de verdade, se escutando, se olhando. Quando foi que você olhou nos olhos dos seus filhos? A escuta ativa, os olhos nos olhos, isso fortalece os nossos filhos. Fazer acordos claros do que é negociável, do que é inegociável, quais são as consequências quando eles não cumprirem o acordo e principalmente bancar essas consequências. Isso vai fortalecê-los para lidar com as frustrações. As consequências precisam ser claras, previsíveis, justas e imediatas. Mas eu preciso, como mãe, ser capaz de sustentar essa consequência. Porque aí eu trabalho desde cedo a autorresponsabilidade. Nós construímos um acordo, por exemplo, o horário dele deixar o celular, desligar. Ele passa daquele horário, eu digo a ele, filho, você escolheu ter essa consequência. Porque isso foi acordado previamente. E ele começa, desde cedo, a assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Eu não preciso gritar, não preciso desrespeitar, apenas cumprir o acordo. Mas para isso, é preciso momentos juntos, é preciso conversa, é preciso escuta. E além disso, o que mais vai contribuir para que os nossos filhos se tornem adultos emocionalmente saudáveis? Sabe o que mais? Eles precisam ter certeza de que eles não são o nosso sentido de vida. É muito perigoso quando nós colocamos nos nossos filhos a razão da nossa vida, o nosso sentido de vida. É claro que nós precisamos que eles estejam bem para que a gente se sinta feliz, em paz. O coração de uma mãe não fica em paz quando a gente sabe que o filho está passando por uma dificuldade, quando o filho está entristecido, mas nós também precisamos ter vida em nós. Encontrar sentido de vida em nós mesmos libera os nossos filhos da responsabilidade de nos fazer feliz. É muito pesado dar ao outro a responsabilidade de nos nutrir, de nos fazer feliz, de ser o nosso sentido de vida. O que você tem feito para que ele não seja o seu sentido? Quais são seus sonhos? Qual é o tempo que você para se olhar? O quanto que você tem sido capaz de se acolher, de acolher a sua vulnerabilidade, as suas imperfeições, de se aceitar suficientemente boa e não perfeita. Porque nós somos a escola para os nossos filhos. As nossas ações funcionam como imagens refletidas em um espelho para eles. Se eu não sou capaz de olhar para mim mesmo, de me respeitar, de me escutar, de acolher as minhas imperfeições, de me comprometer em ser melhor a cada dia, de responsabilizar pelas minhas escolhas, pelas minhas ações, como é que eu vou ensinar isso para eles? Se eu estou sempre nesse lugar de querer salvar o outro, como é que eu vou ajudá-lo a se tornar esse adulto com autonomia, com independência emocional? Então, para que eles se tornem adultos funcionais, eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso aprender a estar do meu próprio lado, independente do que aconteça. E é preciso estar verdadeiramente presente. Nossos filhos precisam de doses diárias, de limite e de colo. Nós precisamos ser capazes de frustrá-los, de sustentar os nãos, mas também ser capaz de olhar nos olhos, de escutá-los, de perceber quando alguma coisa não está bem, para que eles sintam colo em nós, para que eles tenham certeza de que eles podem voar para qualquer lugar, mas existe uma linha que nos une, que nos conecta. Quando eles crescem com esse sentimento de pertença, nós somos uma família, nós temos uns aos outros para contar. Eles assumem a responsabilidade que lhes cabe, sem que a gente precise falar nada lá na frente. Dá trabalho? Dá. Dá vontade de desistir às vezes e assumir tudo sozinha? Sim. Mas é lá na frente que a gente precisa ter os olhos fixos em quem nós gostaríamos que eles se tornassem aos 20, 30, 40 anos.
Nós estamos formando-os para que eles sejam o esteio da família deles lá na frente, para que eles tenham força de enfrentar as adversidades da vida, para que eles acreditem neles mesmos. Frustrá-los é muito importante. O não é tão importante quanto o colo. Porque se eu crio um filho reizinho que fica esperando tudo chegar até ele, como é que ele vai aprender a ter autonomia? Se eu não ensino para ele que eu sou a mãe, cabe a mim direcioná-lo, cabe a mim nutri-lo, mas ele como filho também precisa assumir a parte dele. Que é preciso haver um cuidado de lá para cá também. Como é que ele vai aprender isso? Eu me lembro que sempre que eu buscava os meninos na escola, eu perguntava para eles o que eles tinham feito de mais legal, como é que tinha sido a hora do recreio, com quem que eles tinham brincado, qual tinha sido a aula mais chata. E eles contavam, eu fui ensinando para eles. Perguntem para mim também como é que foi minha manhã, como foram os meus atendimentos, se eu tive algum atendimento mais difícil, o que me cansou mais, o que me deixou mais feliz. E eles fazem isso até hoje. Eles demonstram interesse. Porque nós somos um time, nós somos uns pelos outros. Ora um precisa de ajuda, ora o outro precisa, e nós estamos ali nos amparando. Respeitando o ciclo de vida de cada um, a individualidade de cada um, o lugar de cada um, a hierarquia não é uma relação de igualdade de maneira alguma e nunca vai ser. Nós como pais estamos aqui, os filhos estão aqui abaixo. Mas não quer dizer que é hierarquia que não vai haver esse senso de responsabilidade, de cuidado com o outro. Como é que você tem construído isso na sua família? Que adulto que você gostaria que o seu filho se torne lá na frente?